Então, beleza. Pessoal, para abrir a live de hoje, eu escolhi uma mensagem do livro Vida Feliz, da Joana Divaldo. Muita gente conhece esse livro. Essa aqui é uma edição especial, de capa dura, muito, muito bonita. Eu comprei lá na Mansão do Caminho, quando eu estive lá o ano passado. Eu comprei de lembrança. Então, é um livro que a gente sempre consulta, né? Aquele livro ali rápido, pra gente ver qual mensagem que pode sair. E durante a preparação da live, eu abri aqui na mensagem número 5. Para quem tiver o livro aí depois quiser ler a mensagem, ela é bem curtinha, mas acho que vale a nossa reflexão. Ela diz o seguinte: concede ao teu próximo os mesmos direitos e favores que esperas dele receber. Difícil, né? O egoísmo é doença que envenena a alma. O amigo ao teu lado anela pelos espaços para viver conforme ocorre contigo. Lembra-te de não lhe interditar a oportunidade. O que te está reservado, aprende a repartir. Pessoal, essa mensagem aqui tão importante, né? Para os dias atuais. Concede ao próximo os mesmos direitos e favores que esperas dele receber. Então, por aí, esse momento que a gente está vivendo, né, cabe muito bem. O egoísmo é uma doença que envenena a alma. Então, vamos nos lembrar, né, de não interditar a oportunidade do outro, do próximo, né? Igual ela fala aqui, o que te está reservado, aprende a repartir. Vamos tentar fazer esse exercício, né, de repartir o que está reservado pra gente, a gente ter condições de repartir com os outros. Seja os nossos familiares, seja os nossos amigos, seja quem está próximo da gente, nosso meio social, né? Que a gente reflita um pouquinho sobre isso, principalmente nesse momento que a gente precisa tanto se apoiar entre si, né? A gente precisa tanto dessa rede de apoio aí entre todos nós. Quero dar uma boa noite especial para a Joyce, que acabou de entrar, e a Margarete e a Carmen também. Então é essa a mensagem, tá? Do Vida Feliz, número 5, para quem quiser ler depois. Ela é bem curtinha, mas muito, muito profunda, né? Pessoal, vamos lá? Dando continuidade, então, aos nossos estudos do Livro dos Espíritos, nós vamos hoje comentar as questões 39, 40, 41 e 42. Para quem tiver o Livro dos Espíritos aí e quiser seguir comigo, pessoal, eu vou fazer uma leitura da questão e aí a gente começa então a análise pelo livro Filosofia Espírita, tudo bem? Então vamos lá, 39, né? Só lembrando aqui para vocês, nós estamos no capítulo 3, né? Semana passada a gente entrou no capítulo 3, que se chama Criação. Aqui vai ser falado, né, pessoal, sobre a formação dos mundos, a formação dos seres vivos, o povoamento da Terra, a diversidade das raças, pluralidade dos mundos, enfim, né, vai apontar muito para esse foco. E nós estamos no tópico formação dos mundos. Semana passada a gente falou sobre a questão 37 e a questão 38, né, dando já início. E hoje nós vamos finalizar esse tópico que vai da questão 39 até a questão 42. Tudo bem? Vamos lá então. Questão 39, para quem tiver o Livro dos Espíritos e quiser seguir comigo aí. 39. Kardec então pergunta aos espíritos: podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Olha só, pessoal, podemos conhecer o modo de formação dos mundos? E aí a resposta que Kardec recebe é a seguinte: tudo o que se pode dizer e que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então olha só, tudo o que podereis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Interessante, né, pessoal? Que matéria é essa disseminada no espaço? Então que os espíritos vão se referir aqui. Quem tiver o livro aí, Filosofia Espírita, vamos abrir lá no capítulo 39, para a gente ver o que a gente vai conseguir entender dessa matéria disseminada do espaço.
Lá na coleção Filosofia Espírita, né, para quem tiver aí quiser seguir, o nome do capítulo se chama Formação dos Mundos mesmo, né? Então olha só, o que Kardec pergunta aqui então, né? Como podemos conhecer o modo de formação, como os mundos foram feitos, datas, né? E depois ele vai entrar nessa questão de idade, de datas e tudo. Mas aqui ele pergunta o modo de formação. A gente pode compreender como que acontece a formação dos mundos, como é que o planeta Terra se formou, como que aconteceu, como é que os outros planetas, os outros mundos, né? As outras moradas foram constituídas, foram criadas pelo Pai, né? Logo no começo do capítulo 39 aqui, Formação dos Mundos, Miramês vai começar falando sobre essa tentativa dos homens de se buscar uma idade precisa, né? E que isso às vezes não vai conseguir ser muito preciso, né? Não vai conseguir se aproximar do que realmente é a idade geológica, enfim. E aí, nessa explicação que ele vai dando aqui, ele comenta assim: cálculos e mais cálculos já foram feitos e sempre são ultrapassados por outros mais novos e por máquinas mais sofisticadas. Quer dizer, quanto mais o homem busca essas informações, a ciência vai avançando, esses cálculos eles são refeitos, eles são, né, superados ou por um novo conhecimento ou por uma nova máquina, né, mais sofisticada do que a anterior. Então essa tentativa aí, ela sempre acontece e ela sempre é ultrapassada, quer dizer, né? Então nós estamos aí em vias de se entender, de se procurar maiores informações sobre isso. E aí, pessoal, mais à frente ele vai dizer o seguinte: quando existe essa resposta aqui, né, que Kardec recebe, o que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, matéria disseminada no espaço. E aí Miramês vai começar a explicar essa situação aqui para nós, né? Ele vai começar a trazer alguns pontos para a gente poder entender melhor essa questão. Lá no terceiro parágrafo, ele vai dizer o seguinte: todos os corpos materiais se condensaram. Olha só, todos os corpos materiais se condensaram. Antes foram fluidos imponderáveis e por vários processos esses fluidos tornaram-se sólidos, principalmente em se falando dos mundos e sóis que habitam o espaço. Né, pessoal? Então aqui a gente começa já a compreender essa imagem dos corpos materiais se condensando, né? Esses fluidos que deram origem, esses fluidos que passaram por vários processos que ele diz aqui, e aí então se tornaram sólidos, né? E aí é tudo que a gente consegue imaginar, principalmente em se falando dos mundos e sóis que habitam o espaço. O tempo determinado, calculado por medição, é que por agora escapa à razão, mesmo munida de aparelhos dos quais é portadora, né? Então, mesmo com os aparelhos sofisticados, com toda a ciência aí avançando, ainda escapa para a gente esse tempo, esses cálculos que a gente sempre tenta fazer, né? E aí, ele vai explicar para nós um pouquinho sobre a engenharia sideral. É um trecho que eu achei muito interessante e que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui durante o estudo. Né? Quando ele fala lá, né, da matéria disseminada no espaço, então a gente vai já criando todo esse arcabouço aí de entendimento para a gente poder buscar para ver o que ele quer dizer aqui com relação a esses corpos que se condensaram, a esses fluidos que passaram pelos processos e se tornaram sólidos, né? Então ele vai aprofundando aqui. Olha só o que ele vai dizer. Os fluidos cósmicos são denominados pelos engenheiros siderais. São dominados, desculpe, tá? Os fluidos cósmicos são dominados pelos engenheiros siderais. E esse éter, né, esse fluido, é obediente às mentes desses grandes espíritos, fazendo a princípio um campo de força, e depois a concentração por atração magnética, de modo a formar a aglomeração
de acordo com a vontade espiritual. Pessoal, o que é isso então? A gente vai começando a entender que tudo que foi acontecendo aí ao longo da formação do nosso planeta, né, e de todos os globos, né, partiu dessa criação maior que foi os fluidos aqui, eles chamam de os fluidos imponderáveis, e eles são então dominados por espíritos de alta hierarquia, né, grandes espíritos, né, que manipulam esse fluido cósmico, né? E aí ele explica aqui, fazendo a princípio um campo de força, olha só, e depois a concentração por atração magnética, de modo a formar a aglomeração de acordo com a vontade espiritual. Certamente não fica somente nisso. É uma ciência de variações proporcionais ao que se vai fazer, mas tudo é feito pela determinação divina, né, pessoal? Então não é uma coisa assim que é feito pela vontade desses espíritos. Eles estão a serviço então de Deus, do Criador, para fazer todo esse trabalho aí. Nada se faz ou se forma sem que Deus determine, sem a sua participação engenhosa e justa, né? Então ele aponta realmente, né, esses espíritos que ele chama aqui, grandes espíritos, eles estão a serviço de Deus. Então eles fazem todo esse trabalho aí de fazer com que aquele fluido cósmico, aquele fluido imponderável, né, que saiu ali das mãos do Criador, como a gente pode imaginar, e aí então ele vai trabalhando por vários processos para tornar então são agentes da criação, né? Então, de acordo com a vontade de Deus, com a missão que eles são atribuídas, então eles vão manipulando, vão passando por vários processos, mas sempre reforçando, né, pessoal, que não é por vontade deles, eles estão a serviço de Deus, a serviço do Criador, né? E aí isso é muito bem pontuado aqui para nós. E aí ele vai fazer uma colocação interessante aqui logo em seguida também, que seria legal a gente pensar. Olha só o que ele fala. Estamos longe de saber todos os pormenores da engenharia da criação. Então olha só, engenharia da criação, né? O esquema para surgimento, por exemplo, de um Sol com a sua família planetária. Vamos ao exemplo aqui do nosso sistema solar, né? Imagina como que seria então os pormenores da criação só do nosso sistema solar. A gente sabe que existe infinitos outros sistemas, né? Outras galáxias, bilhões e bilhões de galáxias. Então vamos imaginar só que a gente aqui, o nosso sistema solar, né? Então a gente está longe de entender esses pormenores. Deus conta na cocriação com a participação de espíritos altamente evoluídos que trabalham na fundição e refundição de fluidos. Olha só que interessante a gente pensar, né? Então, Deus conta nessa cocriação, né, com esses espíritos altamente evoluídos que trabalham na fundição e refundição de fluidos para que, com o tempo de bilhões e bilhões de anos, na mais perfeita harmonia, numa cadência que somente os anjos compreendem, vai se formando na tela cósmica do espaço um simples sistema solar para que sirva de moradia e escola da mais alta segurança espiritual. Olha só, pessoal, a gente imaginar isso, né? Olha a grandiosidade, né, da criação de Deus, né? São recambiados, então, bilhões de almas de variados lugares, mais ou menos em sintonia, para uma determinada morada, que sempre é um ato de misericórdia. E aí a gente vai então se lembrar da nossa situação aqui, do nosso planeta, né? Por que nós estamos aqui no planeta Terra? Nós somos atraídos aí pela nossa semelhança, né? Nós ainda estamos no estágio em que o planeta também se associa. Então nós nos associamos a ele para que a gente passe então por essa, ele chama aqui de escola, né? Por essa escola da mais alta segurança espiritual, né? Quer dizer, se a gente pensar, pessoal, olha o tanto que é interessante, se a gente pensar esse planeta, só esse planeta, né? Não vamos nem imaginar os outros, mas o planeta Terra, a nossa casa, né? Nosso planeta, ele foi criado, ele foi ao longo de bilhões e bilhões de anos, foi preparado, né? Por várias ações, por essas equipes aqui que a gente vai
conseguindo imaginar, né? Ter pelo menos uma noção de como é que funciona. E aí tudo foi sendo preparado, né, ao longo de bilhões e bilhões de anos, para que hoje esse planeta nos sirva então de escola, né? Ele chama de escola da mais alta segurança espiritual, quer dizer, sirva para que nós ainda, filhos de Deus, que precisamos ainda passar pelo mundo de provas e expiações, nos sirva de lição para que a gente avance, né? Para que a gente evolua. Então é isso que ele vai desenhando aqui para a gente poder compreender essa criação, essa formação dos mundos, né? Mais à frente, nas próximas questões, a gente vai falar mais especificamente sobre a Terra. E aí é muito interessante também a gente analisar o que ele vai trazendo de informações. No final aqui do capítulo 39, ele vai trazer para nós uma orientação. Ele diz o seguinte: quando reconhecermos as necessidades de harmonia em nossos passos, fazer-se-á luz em nossos corações e tudo se tornará em paz. Se tornará em paz, dando-se a formação de tudo na mais perfeita harmonia. É nesse sentido que os mundos e a mecânica universal se encontram em perfeita ordem e justa sintonia com o Criador. É claro que, para trabalhar na formação dos mundos, é necessário sabedoria, no entanto, não pode faltar a ciência do amor. E aí, quando ele fala que não pode faltar a ciência do amor, pessoal, como que vocês imaginam que sejam esses espíritos altamente evoluídos que trabalham, né, diretamente com Deus, né, com o Criador, co-criando esses mundos, né? A gente sabe que nesse instante a criação ela está acontecendo, né? Ela não para, ela é incessante. E aí vocês imaginam, nesse momento aqui que a gente está aqui agora, existem equipes de espíritos altamente evoluídos, e aí a gente pode acrescentar aqui altamente conhecedores da ciência do amor, quer dizer que trabalham diretamente a serviço de Deus para cocriar, né, para ajudar a formar esses mundos que permanentemente, futuramente, né, e permanentemente serão habitados aí por tantos e tantas almas de todos os lugares do universo, conforme ela se sintoniza, né? Então olha que ato misericordioso que Deus tem com a gente, né, de criar sempre, né, todo instante. É um processo que não se interrompe, e a gente sabe que esses espíritos aí realmente altamente preparados, altamente evoluídos, têm na sua essência, pessoal, além da sabedoria, né, que ele fala aqui, a ciência do amor, né? Então são espíritos realmente muito próximos de Deus, que consegue desempenhar essa missão, né, essa função na cocriação dos mundos. Interessante, né, esse ponto de vista aí que a gente vai trazendo aí com as análises de Miramês, né, pessoal? O que vocês acham? Vocês têm alguma dúvida sobre a questão 39? A gente pode avançar. A 40, 41 e 42 ela vai aprofundar mais. E aí a gente vai centralizar no exemplo do planeta Terra, né? E aí a gente vai entender também o papel de Jesus aí também na formação do nosso planeta. A Edna, nossa amiga, está aqui dizendo: Deus é maravilhoso, né? Aí a gente, quanto mais a gente vai estudando, né, pessoal, a gente vai vendo toda essa amplitude, a gente consegue minimamente, né, captar algumas coisas, a gente já se sente tão maravilhado, né? Imagina se a gente compreendesse tudo, né? Betânia, nossa amiga, disse aqui para nós: se Deus não permanece inerte, nós também devemos trabalhar de modo incessante. E aí, quando a Betânia fala isso, né, da gente trabalhar de modo incessante, pessoal, a gente precisa se lembrar que nós somos co-criadores também, né? Nós não estamos trabalhando agora na formação dos mundos, mas nós estamos trabalhando no aperfeiçoamento dos mundos. Olha só que função também que a gente tem. Então a gente não pode também olhar esses espíritos, claro que eles estão muito mais evoluídos do que nós, numa posição muito mais elevada, mas nós também estamos, apesar de estarmos aqui para melhorar,
para a gente abater um pouco os nossos débitos, né? Quitar um pouco dos nossos débitos com a lei de Deus, mas nós também somos co-criadores, né, do aperfeiçoamento do nosso planeta e de nós mesmos. Então, de uma forma ou de outra, nós todos trabalhamos, devemos trabalhar de modo incessante pela criação de Deus. Olha que reflexão bonita, né? Devemos trabalhar de modo incessante. E aí, esse modo incessante, né, a gente vai aí descobrindo todos os dias. Como que é isso? Cada um vai descobrindo e a doutrina ela vai nos ensinando a olhar essas oportunidades, né? Ela vai nos ajudando a compreender todo um contexto que nós estamos inseridos para que a gente trabalhe desse modo incessante, que a Betânia disse aí, e também não somente pela nossa evolução, pelo nosso crescimento, mas do outro, do próximo e também do planeta, né? Então, se nós não trabalhamos na formação, a gente trabalha no aperfeiçoamento dos mundos, independente do mundo que a gente esteja encarnado, viu, pessoal? Ou então sobre a mesma órbita ali, né? Sobre a mesma ligação, encarnado ou desencarnado. Então a gente pode sim, então, ser co-criadores, né, dessa criação maravilhosa de Deus. Muito bonito a gente lembrar disso, né? A gente perceber que a gente pode contribuir de alguma forma, sim. Depende só da gente, né? Pessoal, vamos então avançar um pouquinho. Vamos lá para a questão 40, né? Na verdade. Vamos ler então o que Kardec pergunta na questão 40. Para quem estiver seguindo aí comigo, tá? Livro dos Espíritos. Olha só a pergunta então. Os cometas seriam, como se acredita atualmente, um começo de condensação da matéria e de mundos em via de formação? Então olha só, pessoal, a questão aqui, ele mostra que ele teria então uma curiosidade com relação aos cometas. Como se acredita atualmente, seria então um começo de condensação da matéria, aquela condensação que ele falou lá na questão 39, né? Ou então seria essa condensação que vai resultar em um mundo que está começando a se formar? Como que seria isso? E aí, a resposta que ele recebe é a seguinte: exatamente. O absurdo, porém, é acreditar em sua influência. Refiro-me a esta influência que vulgarmente se atribuem aos cometas, pois todos os corpos celestes têm sua parte de influência sobre certos fenômenos físicos. Pessoal, então, ele fala que os espíritos confirmam, então, a pergunta que Kardec faz, né? Os cometas seriam, então, um começo de condensação dessa matéria? E aí os espíritos respondem exatamente, né? Refiro-me a esta influência, né, que vulgarmente se atribuem aos cometas, pois todos os corpos celestes têm sua parte de influência sobre certos fenômenos físicos. E aí eu acho que o que Miramês vai falar aqui vai ajudar a gente a compreender melhor, né? Então tem uma relação aí, então, quando ele pergunta sobre os cometas. Vamos entender aqui. Olha o que Miramês fala lá no capítulo 40, Viajantes Siderais. No segundo parágrafo ele já vai começar a explicar, olha só. Aos cometas que aqui referimos como viajantes siderais, foi dado um trabalho no roteiro que lhes cabe passar, de purificação da matéria. Isso é feito em cadeia. Eles desprendem algo em sequência por onde andam, para que o próprio fluido, que se estende ao infinito, se transforme e se alinhe, retornando às posições desejadas pelos engenheiros siderais, em plena coerência com a vontade maior, na formação, quando necessária, das genes das próprias galáxias. Então, né, pessoal, aquela imagem que a gente tem do cometa, né, que passa e deixa aquele rastro ali de luz, aquele rastro luminoso. Olha então o que é os bastidores daquele fenômeno físico que a gente visualiza, né, em alguns momentos. Então, olha só, repetindo aqui rapidinho, purificação da matéria.
Então, isso é feito em cadeia. Eles desprendem algo em sequência por onde passam, para que o próprio fluido, que se estende ao infinito, se transforme e se alinhe, retomando as posições desejadas pelos engenheiros siderais. Então, na verdade, quando o cometa está passando, pessoal, está acontecendo uma movimentação ali de fluidos, conforme os engenheiros siderais, esses espíritos altamente evoluídos, estão ali movimentando, fazendo com que aquele fluido passe pelas transformações, pelos processos que eles estão direcionando, né, segundo a vontade de Deus. E aí ele vai continuar aqui no terceiro parágrafo. Os semelhantes atraem semelhantes. É uma lei universal. Quando se dá o primeiro toque pela vontade divina, o resto se faz na vigilância dos espíritos luminares, mas sobre a lei dos iguais. E quando a vida de um cometa chega ao término, ele é induzido, se podemos usar esse termo, para os buracos negros, caldeirões cósmicos de reformulação da matéria. O nada se perde na expressão divina da verdade espiritual. Então olha só, né? Então quando ele acaba de cumprir a sua missão ali, de auxiliar então esses engenheiros siderais a fazer todo esse processo de movimentação, de transformação do fluido na criação ali dos mundos, eles, né, eles são direcionados aos buracos negros, que na verdade Miramei chama aqui de caldeirões cósmicos de reformulação da matéria. E ali dentro dos buracos negros, né, pessoal, ele vai ser reformulado de alguma forma, e eu acredito que seja reutilizado, ou seja, direcionado de uma outra maneira, né, que a gente ainda não chegou ainda nesse ponto para descobrir, né? E aí ele finaliza: o nada se perde na expressão divina da verdade espiritual. Nada se perde na criação, né? Então ele passa, cumpre a sua missão ali, exerce a sua tarefa ali junto aos engenheiros siderais, e depois ele é direcionado para esses buracos negros, para que ele seja então reformulado de alguma maneira e talvez, quem sabe, seja reutilizado, não sei, a gente ainda não aprofundou tanto nesse ponto, né? Mas é bem interessante a gente imaginar, né, que eu não sei vocês, mas eu tenho muito hábito de observar o céu. E durante agora esse período de quarentena, de isolamento que a gente está vivendo, eu não sei se vocês repararam, mas o céu ele tá diferente. Claro que agora eu acho que eu também estou observando mais, mas eu sempre observei. Mas assim, eu acho que ele está diferente, está mais... a gente consegue observar mais estrelas, ou então o pôr do sol está mais bonito. Durante o dia, o azul do céu parece que está diferente, né? A gente sabe que está acontecendo aí também um respiro do planeta, né? O planeta está respirando porque a poluição diminuiu bastante, né, durante todo esse período de quarentena. Então, se a gente observar, né, pessoal, o céu ele tá mais bonito, tanto à noite quanto de dia. A lua, ontem, anteontem, não sei se vocês prestaram atenção, tava muito bonita, tava linda. Durante o dia também, a gente acorda aquele céu azul, um azul claro, bonito. Enfim, né? Então, assim, a gente olhar, observar essas coisas e saber que tudo tem uma, né? Não tem nada jogado aí na criação de Deus, né? A Ruth colocou aqui pra nós: está mais harmonioso. Parece que a Josiane também falou, realmente está diferente. Eu sinto que está diferente, pessoal. Vocês observem aí depois. Depois vocês me contam. Mas aí, durante o estudo aqui, né, eu fiquei lembrando, né, e olhando. Falei, gente, mas como que é essa criação, né? Os mares também estão mais limpos, né? Enfim, tá menos poluído, que a gente tá poluindo menos agora porque a gente tá isolado, né? Então é pra ver se a gente aprende um pouco, né, pessoal, a cuidar melhor do nosso planeta também, pra hora que voltar a gente não voltar tão agressivo igual a gente tava, né? Tomara que não. A Nizete S6 tá aqui, o céu está assim maravilhoso, tá vendo? Então é muitas pessoas que estão observando, né? E aí, lendo essa parte, esse estudo, eu fiquei, né, imaginando, nossa, mas tudo que a gente vê então realmente é algo que está acontecendo. Às vezes uma estrela
cadente que passou. Eu vejo muita estrela cadente. Eu não sei se é só comigo, mas sempre que eu estou observando o céu assim, eu sempre vejo. Assim, é uma coisa corriqueira comigo. Eu acho tão bonito, e ali não é nada... e ali, se a gente for observar, né, pessoal, é uma coisa bonita, bela, e a gente sabe que tá acontecendo uma movimentação ali muito grande, né? Então, pra gente ficar atento também com essas observações. Ele vai dizer aqui também, mais um pouquinho, pessoal, lembrando que, né, quem estiver chegando no estudo aí agora, eu não leio o capítulo inteiro, eu seleciono alguns trechos, então fica a dica para vocês lerem o capítulo inteiro do Miramês. Quem não tiver o livro, acesse lá o site o livro dos espíritos comentado.com. Lá tem a coleção completa, disponibilizada pela própria editora Fonte Viva, e aí vocês acessem pelo número da questão, super fácil. Tá? Então fica aqui a minha dica, o meu reforço para vocês lerem o texto completo. Eu tiro alguns trechos para a gente comentar aqui, para ajudar a gente a entender melhor a questão que está no Livro dos Espíritos, beleza? E eu acho que ajuda bastante, né, a gente compreender, né? O Márcio está perguntando se eu já vi nave. Não vi nave ainda. E olha que eu observo muito, viu? Às vezes é porque ainda não chegou a hora de ver, né? Mas elas estão por aí, né? A gente sabe. Pessoal, olha só o que Miramês também vai dizer mais um pouquinho à frente sobre os cometas. Também os cometas são chupões da poluição magnética. Olha só, da poluição magnética. Descarregam a atmosfera do planeta situada em sua rota. Olha que interessante. Descarregam a atmosfera do planeta, né, pessoal? Então imaginem vocês como que... vamos pensar só aqui no nosso planeta Terra. Quanto magnetismo ali pesado que tem, né? A gente sabe que tem. E a espiritualidade em várias oportunidades já nos confirmou isso, né? Tem todo esse magnetismo que às vezes fica muito pesado, às vezes energia de medo, de insegurança, de ódio, né? Tantos sentimentos densos aí, acaba carregando o magnetismo do planeta. Então os cometas também ajudam nessa limpeza, né? Diluem então essa poluição magnética que está em volta do planeta onde ele está passando. E aí ele continua aqui: esses corpos celestes não vêm somente com uma função. Não é somente como função, né? Como não nascemos na Terra somente para procriarmos, nem somente para nos alimentarmos, somos marcados pela lei para uma infinidade de coisas úteis, objetivando o aprimoramento espiritual, o despertamento para Deus. Então ele faz essa comparação aqui, né? Esses corpos celestes, eles não têm essas únicas funções que ele está dizendo aqui. Tem várias outras, né? E assim como nós, a gente não nasceu só para a gente ficar aqui de boa, se alimentando, passeando, né? Se alimentando. Não, aí ele fala aqui, né? Nós somos marcados pela lei para uma infinidade de coisas úteis. Então todos nós, pessoal, que estamos encarnados no planeta Terra, nós estamos realmente marcados para uma infinidade de coisas úteis, né? Nós podemos ser úteis para nós, para os outros, para os lugares, para a ciência, para educar, para qualquer área de conhecimento aí que impulsione o crescimento do planeta, né? E aí ele fala, objetivando o aprimoramento espiritual, o despertamento para Deus. Então todos nós temos uma utilidade. Se você conhece alguma pessoa, ou se você está se sentindo inútil, esquece isso. Olha o que ele fala aqui: nós somos marcados pela lei para uma infinidade de coisas úteis. Então todos nós temos utilidade nesse mundo, nesse planeta, nessa encarnação. Então é uma coisa para a gente prestar bastante atenção, principalmente o aprimoramento espiritual e o nosso despertar para Deus, né? Então, a Betânia disse aqui para nós, lembrei de Renato Prieto, né? Quando ele diz, não estamos aqui para fazer turismo. Pessoal, eu já escutei uma frase uma vez que mexeu muito comigo,
que a Terra não é um lugar de piquenique. Então é um lugar para a gente realmente ser útil para a gente poder então promover esse aprimoramento espiritual nosso e o nosso despertamento para Deus, né? Então nós não estamos aqui de bobeira, né? Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para contribuir. E então não vamos nos esquecer disso nunca. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui, pessoal, que eu queria falar. Acho que é só isso mesmo sobre a questão 40. Vocês querem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, algum comentário? Fique à vontade. Podemos continuar? O Márcio colocou aqui para nós, né, evolução da consciência. Então, vamos nos lembrar dessa infinidade de coisas úteis. Quando ele diz infinidade, é porque tem coisa que a gente nem imagina, né, pessoal? E que é útil, né? E que a gente está aqui para ser útil mesmo, para fazer valer essa utilidade que a gente possui para a nossa evolução, para a evolução da nossa consciência e também do coletivo, né? Claro que a gente sabe que a gente pode contribuir e muito, né? Para o coletivo, para o próprio planeta também, que está aí acelerando cada vez mais a transição, né? Pessoal, podemos avançar então? O que vocês acham? Vamos lá então para 41? A Emília colocou para nós aqui: não estamos a passeio e sim para evoluir e ajudar, né? Então realmente, se a gente encarar o planeta Terra, né, pessoal, como um lugar para a gente, como diz a nossa amiga, né, Betânia colocou aqui, como lugar de fazer turismo, né, que a gente tá aqui só pra gente ser feliz, a gente veio pra trabalhar mesmo, viu? A gente veio pra edificar o mundo novo que tá vindo aí, pra preparar o terreno do mundo novo que tá chegando aí. A Cláudia colocou pra nós aqui: é bom pensar que temos missões aqui na Terra, né, senão fica tudo sem sentido. É verdade, Cláudia, a gente tem a missão com a gente mesmo, né, com o nosso espírito. A gente tem missão com as pessoas que nos rodeiam, com a nossa família. A gente sabe que a gente não está na nossa família à toa, no nosso lar à toa, né? Todo o percurso que a gente faz aí ao longo da nossa vida, ele é direcionado e tem um motivo, tem um porquê, tem uma destinação, né? Então entender isso muda muita coisa, faz a gente agir de uma maneira muito mais positiva, né? Vamos avançar então, pessoal, para a questão 41. Depois, qualquer coisa, a gente volta aqui também. Beleza? Vamos lá para 41 então. Quem tiver com o livro dos Espíritos aí, vamos lá na questão 41. Kardec então pergunta o seguinte: o mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe ser novamente disseminada no espaço? Olha que interessante essa pergunta, né, pessoal? O mundo completamente formado pode desaparecer? Vamos imaginar que nós aqui, será que o nosso planeta, o nosso mundo pode desaparecer? E a matéria que o compõe ser novamente disseminada no espaço? Olha a resposta dos espíritos, pessoal. Sim. Deus renova os mundos, assim como renova os seres vivos. Então, a resposta é sim. Vamos ver o que Miramês fala sobre essa resposta, então. Lá no livro Filosofia Espírita, lá no capítulo 41, que se chama Renovação, Miramês, então, vai começar a analisar essa questão com a gente. Vamos lá? Olha o que ele vai começar dizendo. Tudo o que existe renova-se no turbilhão esquemático do Criador. Então, pessoal, tudo que existe, né, toda a criação, ela se renova. Então, não tem como a gente falar: esse mundo aqui, esse planeta, esse ser, esse objeto, ele nunca vai se modificar, ele vai ser sempre isso. Então, aqui ele já é categórico, né? Tudo que existe renova-se no turbilhão esquemático do Criador. Então, nós estamos submetidos
a essa renovação que ele chama aqui, né? Entretanto, no que tange ao espírito, isso foge às nossas deduções, porque não alcançaremos ela, por não alcançarem elas o princípio dessa lei, e ser movido o espírito por outras que lhe sustentam a vida na vida de Deus. A gente vai entender um pouquinho melhor isso que ele está dizendo aqui. Deus nada esconde de seus filhos. Nós outros é que não temos capacidade de entendimento para compreender o que se encontra mais distante. Compete a nós avançar para sentir a verdade. Olha só o que é importante, né? Compete a nós avançar para sentir a verdade. Então, quanto mais a gente avança, quanto mais a gente dá um passo, a gente realmente vai sentir a verdade, vai estar mais próximo do Criador, de Deus mesmo, né? E aí ele continua. Nada se desfaz, as coisas se renovam, e a renovação é o desfazer daquilo que foi feito, né? Quer dizer, eu vejo isso muito, pessoal, essa renovação como um aperfeiçoamento. Os mundos não estão em constante aperfeiçoamento, nós não estamos em constante aperfeiçoamento. A nossa própria espécie humana, ela não passou por vários processos, nós ainda estamos passando por processos de renovação, de aperfeiçoamento, né? Será que daqui algumas décadas os seres humanos que vão reencarnar já não terão algumas modificações? É bem possível que sim, né? Então é uma coisa para a gente pensar. O espírito, quando evoluído, quanto mais velho, mais novo fica e esplende uma eterna juventude por dentro. As suas modificações não são propriamente renovações, mas despertamento dos valores que dormem em seu coração espiritual, cuja gênese e destino desconhecemos. Somente somos conscientes de que em cada passo estaremos mais próximos da felicidade. Então, quanto mais a gente avança, quanto mais a gente coloca aí um tijolo, ou como a imagem que a gente quiser criar, né? Ou um passo à frente, quanto mais a gente vai avançando, mais próximos a gente vai ficando da felicidade, né? E aí ele vai finalizar esse parágrafo dizendo assim: tudo se encontra ao alcance de nossas mãos, dependendo apenas de conhecermos as vias do mundo. Pessoal, aí, voltando só um pouquinho aqui, quando ele disse, né, compete a nós avançar para sentir a verdade. E aí, pessoal, esse avançar nosso, ele passa por um ponto muito importante, que é o nosso livre-arbítrio, né? Quando Deus nos criou os espíritos, ele criou todos na mesma condição, né? Do mesmo, ele não privilegiou esse aqui eu vou dar inteligência, esse aqui eu vou dar beleza, esse aqui eu vou dar riqueza, esse aqui... Não, ele criou todos nós iguais. Que aí, a partir da nossa caminhada, a partir das nossas existências, do exercício do nosso livre-arbítrio, as diferenças foram aparecendo, né? Tanto positivas quanto negativas, né? E aí, conforme o nosso caminhar, o nosso distanciamento da lei de Deus, né? Principalmente, a gente vai então tomando formas diferentes, né? A gente parte de um mesmo princípio, mas isso vai se modificando aí ao longo das nossas encarnações, das nossas escolhas. E então, quando ele diz aqui, compete a nós avançar para sentir a verdade, eu me lembrei muito também, além do livre-arbítrio, me lembrei também da reforma íntima, né? O tanto que é importante a gente se deparar com esses erros, com esses equívocos que nós trazemos e trabalhar pela modificação, né? Pela erradicação do mal, dos erros, dos vícios, enfim, de tudo que a gente sabe que vai nos atrasar, que vai emperrar a nossa caminhada, que vai demorar a nossa evolução, né? São tantos adjetivos que a gente pode pensar aí, né? E aí, quando ele falou disso, me lembrou, né? Pra gente poder lembrar dessa renovação, né? Não só do mundo, dos mundos, né? Mas também de nós mesmos, porque nós integramos os mundos,
Nós também nós também fomos criação de Deus, assim como os mundos. E também passamos pelos ciclos evolutivos, né? Deixa eu ver aqui, tem um outro trechinho que eu queria comentar. Logo aqui ele vai fazer uma comparação entre matéria e espírito. Está lá no quarto parágrafo do capítulo 40, tá, pessoal? Ele vai dizer o seguinte aqui: a matéria, quanto mais velha da forma que tomou, mais se aproxima da desintegração. O espírito, quanto mais velho de despertamento, mais se integra na juventude e a sua consciência avança para o infinito. A evolução da alma é, pois, sem limites, transcendendo os limites que os homens compreendem. Pessoal, então a gente pode crescer, a gente pode evoluir aí a níveis que nós nem podemos supor, a gente nem consegue imaginar, né? Então é isso que ele está querendo trazer aqui para nós, transcendendo os limites que a gente possa compreender, né? E seguindo aí mais um pouquinho, para a gente ir amarrando esses pontos principais, ele vai dizer o seguinte aqui para nós também, no 6º parágrafo, tá? Para quem estiver seguindo aí e quiser acompanhar. Se queres saber do princípio de tudo o que existe, mesmo da matéria que pode sentir e tocar, usar e mover para o teu bem-estar, ouve. Quanto mais avançares no estudo e nas deduções, quanto mais a razão ampliar as tuas normas de conhecimento, chegarás ao ponto de declarar que quanto mais sabes, mais descobres que nada sabes da genealogia dos segredos do Criador. Então, quanto mais a gente estudar, mais a gente se esforçar, mais a gente vai saber que a gente não sabe, né? Que a gente realmente não sabe nada ele chama de genealogia dos segredos do Criador. Então, pessoal, apesar de a gente ter essa limitação, a gente sabe que é importante esse esforço, né? É importante esse movimento interno nosso. A doutrina espírita o tempo todo nos convida a esse movimento, a esse esforço, a esse desenvolvimento do nosso intelecto, do nosso raciocínio, né? Para que a gente possa ampliar. E aí, quanto mais a gente amplia, a gente dá um passo, mais a gente sabe que a gente precisa avançar e aprender, né? E aí vai. O pior é quando a gente não dá o passo, a gente não sabe, a gente não quer. Aí é pior, fica mais difícil, né? Não é legal a gente estudar, aprender e saber que a gente ainda tem muito mais ainda para aprender, para estudar? Eu me sinto motivado, viu, pessoal? Apesar de que quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe, né? Mas é uma forma da gente entender também a grandiosidade de Deus, né? Da criação de Deus, da espiritualidade, né? Se a gente for imaginar por um momento lá o que Miramês contou para nós no capítulo 39 e 40, né, pessoal? A gente tem uma pequena noção, muito pequena, mas da grandiosidade de Deus, da espiritualidade, né, que trabalha aí o tempo todo na criação e na formação dos mundos. Acho que eu tenho mais alguns minutinhos, né? Acho que dá pra gente encerrar a questão 42. Deixa eu só ver aqui. E aí, para encerrar essa reflexão sobre a questão 41, Miramês diz o seguinte: se não te interessares pelo amor, continuarás no centro da renovação universal e do despertar interior pelas consequências do tempo e do espaço, até que a voz da vida dentro de ti grite pelos canais da dor o basta ao esquecimento das leis. Então passarás a entender pelo sofrimento, pela leitura dinâmica da vida, começarás a ter o maior respeito e a melhor vivência com a harmonia, por encontrares as sendas do amor verdadeiro pelos agentes da agressão. Então, quer dizer, se a gente ficar ali no meio, a gente não quer, né? A gente não quer se comprometer, a gente não se interessa por essa lei do amor que o Cristo veio nos mostrar, que o Cristo veio nos ensinar,
Se a gente não se interessa, pessoal, olha o que a Miramês conta para nós aqui, né? Se não te interessares pelo amor, continuarás no centro da renovação universal. Quer dizer, a gente não vai nem para um lado nem para o outro, né? A gente não vai conseguir o despertar interior, esse despertamento para Deus, né? E a gente vai estar ali totalmente à mercê das consequências do tempo, do espaço, até que a voz da vida, olha só, a voz da vida dentro de ti grite pelos canais da dor o basta ao esquecimento das leis. Pessoal, se a gente vive uma vida onde a gente não se importa com as leis de Deus, a gente acha que a gente não está submetido às leis de Deus, que a gente não tem que se preocupar com o outro, que a gente não tem que... Se a gente tiver esse tipo de pensamento, olha o que acontece aqui. Então passarás a entender pelo sofrimento. E aí a gente sofre. E aí vem as provas. E aí vem as expiações. E aí vem as dificuldades. E aí vem tantas coisas para nos despertar, né? Ele fala aqui, né? Para a gente começar a ter o maior respeito e a melhor vivência com a harmonia, né? Para que a gente possa encontrar as sendas do amor verdadeiro pelos agentes da agressão. Então aquilo que machuca a gente vai nos mostrar o verdadeiro amor, né? Vai nos mostrar que a lei do amor é importante e a gente está aqui para a gente vivenciar, para a gente aplicar, para a gente viver, né? Então eu acho esse final aqui fantástico, essa explicação que ele coloca, porque a gente não pode se deixar à mercê, né, pessoal? Achar que a gente... A nossa amiga Renata tá aí, né? Tribuna Espírita, obrigado pela presença. Ela colocou aqui pelo amor ou pela dor, né? Então a gente escuta muito isso, né? Quando alguém... Geralmente quando a gente vai conversar com alguém que frequenta a nossa casa espírita, para saber como que a pessoa chegou ali, né? E aí a gente sabe, ou foi pelo amor ou foi pela dor, né? E a maioria das histórias são pela dor, mas algumas são pelo amor também, né? A vontade de ajudar, a vontade de viver a caridade, né? A vontade de aprender. Eu posso dizer que eu fui pelas duas formas. Estava meio a meio ali. O amor me levou também, a vontade, a curiosidade, e também tinha uma dor ali também para ser curada, para ser resolvida. E graças a Deus ela foi cuidada, né? E graças a Deus deu tudo certo, né? Graças à espiritualidade, graças ao trabalho que a gente faz de modificação de nós mesmos, né? Do trabalho também mediúnico, né? Auxilia muita gente também. E então, assim, a gente vai por várias vias, né? Amor e dor são duas vias aí muito, muito movimentadas. Mas o importante é a gente chegar e a gente despertar, né? E aí eu vou ampliar isso para todas as religiões, tá, pessoal? E aí qualquer religião, qualquer lugar que você se sinta bem, que pregue a melhora de você, a melhora do outro, tá valendo, sabe? Então, aí cada um vai saber encontrar aquilo que o seu coração se afiniza, né? Deixa eu ver aqui. Algumas pessoas estão comentando aqui. A Carmen Ferreira diz para nós: eu fui pela dor. A Clausi Vanetti, é isso? Desculpe se eu falei errado, tá? A dor, né? Ela foi pela dor também. A Luciane pela dor. Pela fé também. Pelo amor e pela fé. A gente acho que a gente vai... É uma soma, né, de coisas, né? A Tânia, eu fui com muito amor. A Renata também, eu fui pelo amor. Amo estar presente, tá vendo, pessoal? Então, a gente tem tantas e tantas histórias aí também, de pessoas que não querem estar, como o Miramês fala aqui, né? Pessoas que não querem continuar no centro da renovação universal e do despertar. Elas vão à frente, elas vão a campo e trabalham por isso, né? Quer dizer, aproveitam a oportunidade que a gente está tendo de modificação, né? De melhora de nós mesmos, né? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. A live deve estar quase encerrando a primeira parte. A Adriana colocou aqui dor e fé, né, pessoal? Então, às vezes a gente está passando por algum processo de dor também. A gente, de alguma forma, é guiado também, né? Como uma forma de ajuda.
Deixa eu ver aqui. Tá quase encerrando, tá, pessoal? A Emília também fui pela dor e acabei encontrando o amor. Graças a Deus, minha vida mudou muito. Graças a Deus, né? O Ederson, nosso amigo, tá aí hoje. Ele disse que eu fui pelo chamado, Edu. A minha mediunidade estava bem forte. Também é outra via também, né, pessoal, da gente chegar, né, também pela mediunidade, né, como uma forma da gente disciplinar a nossa mediunidade e que ela também sirva de instrumento para beneficiar mais e mais pessoas, né. A Ieda Rosa, eu vivenciei pela dor e fui pelo amor. A Cláudia disse aqui, eu acho que as lives não tem mais tempo determinado. Não é mais 1 hora, pessoal? Será que mudou? Eu não tô sabendo. Se não mudou, então a gente vai continuar. Se não mudou, então a gente continua. A Márcia Pupim disse aqui, eu fui pela dor, hoje estou trabalhando e estudando pelo amor. Tá vendo? Então a dor, ela desperta mesmo, né? Igual ele fala aqui, né? Ele fala aqui... a gente passa a entender pelo sofrimento, pela leitura dinâmica da vida, né? E pra gente começar a ter maior respeito pela lei de amor, né? Então, eu acho que o pessoal tá me falando que não tem mais limitação, pessoal. Então, vamos continuar firme. Eu não sabia dessa novidade, viu? Olha só, né? Vivendo e aprendendo, tá vendo? Vamos seguir aqui. O João Vislumbrar disse aí pra nós, eu fui pelo amor e pela busca do entendimento. Que legal, né? Pelo amor e pela busca do entendimento, né? E a gente sabe que quando a gente busca, as respostas vêm mesmo, não é, João? Nossa, eu tive provas assim fantásticas nesse sentido, assim, de quando a gente quer entender, a gente quer buscar, parece que vem, chega até a gente, né? Pessoal, vamos então continuar dando sequência aí. A Michelle colocou para nós aqui, a dor é veículo de aperfeiçoamento, igual ele fala aqui, né? Aqui ele usa canais da dor, né? E também usa sofrimento. Pessoal, a live vai encerrar mesmo dentro de alguns segundos. Então eu vou deixar a primeira parte salva e volto pra gente continuar lá na questão 42, tá? E aí a gente conversa mais um pouquinho sobre o tema de hoje, combinado? Aguardo vocês então.